Mu há de mostrar a soberania de um deus. Revele para nós a luz que precisa ser extinta da história. Afinal de contas, o equilíbrio do mundo não pode ser mantido para sempre. Um grande expurgo se faz necessário. E se você não quiser fazer parte desse expurgo, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada que começa com D maiúsculo. Exatamente esse D que você tem no seu dedinho, vai apertar o botão do like. Fala, meus delinquentes, como vocês estão? Sonarquim Animes aqui falando. Eu sei, ficaram com medo dessa narração, mas se preparem, porque depois de muito tempo, e também, é claro, muitas teorias de One Piece, eu decidi acabar de uma única vez com todo esse mistério, revelando finalmente quem seria os próprios Ds e qual é a verdadeira inclusão do Imu dentro da história. E como isso tá ficando cada vez mais óbvio e as pessoas se perdem pelo caminho, exatamente igual a luz que vaga pelo mundo, decidi de uma vez invadir a biblioteca de Ohara e finalizar esse mistério. Sem mais enrolação, vamos direto pro conteúdo. Todo mundo sabe que recentemente, no capítulo 1149 do mangá de One Piece, Mu invadiu o corpo da Gunko e disse: Mu há de mostrar o que é a soberania de um deus. E só isso deu espaço exatamente para concluir as teorias que tinha lá por volta do capítulo 1085 do mangá de One Piece, quando Imu mais uma vez é chamado por Mu, só que dessa vez por um dos Goroseis, onde ele diz: há duas coisas que Mu gostaria de discutir convosco. Na verdade, eu já tinha essa teoria montada desde o início, desde esse capítulo, mas como tinha a possibilidade dele ter sido chamado aquilo de forma especial para aquele período, aí eu desisti e esperei eles falarem de novo. E finalmente esse dia chegou, então vamos acabar com esse mistério de uma vez. Pra você ter uma noção, Mu apareceu em pouquíssimos capítulos desde o início da obra de One Piece, aparecendo pra gente a mais em forma de simbolismos desde essa obra completa, não de si, mas sim das suas ações. Mu apareceu no capítulo Início do Reverie por volta do capítulo 908 e também teve a sua aparição mencionada no capítulo 909. Ele também teve participação na destruição de Lulusia por volta do capítulo 1060, onde ele usou uma arma de destruição em massa para obliterar aquela região como um todo. Por volta do capítulo 1084 ao capítulo 1085, ele apareceu no flashback de Nefertari de Cobra, quando finalmente destruiu o personagem e decidiu revelar o seu nome mais uma vez. Depois disso, ele teve mais aparições indiretas, com o Vegapunk mencionando alguma coisa em volta do personagem e, é claro, as ações dele que levaram ao resultado de God Valley, a destruição daquele ambiente total. Sonarquim, o que você quer me dizer com tudo isso? Que as coisas são mais simples do que vocês imaginam. De início, a gente tem o nome Imu sendo escrito com katakana, o que os japoneses utilizam normalmente para definir uma palavra estrangeira. Então dá pra gente entender que o Imu é algo além da nossa compreensão, algo além do que as pessoas comuns dentro daquele ambiente, dentro daquele próprio mundo conhecem, algum estrangeiro, e isso não só no fato dele vir de algum outro local, é simplesmente porque a história não conhece o personagem. Partindo desse princípio, então, a gente começa a definir exatamente o que significa Imu. Imu, levando para o lado japonês, significa evitar, abominar, rejeitar ou até mesmo apagar. E é exatamente aí que a gente tem a definição completa do que é Imu. Simplesmente a versão Imu dele é a que governa toda a marinha. E é aí que levanta um questionamento interessante pra gente, porque o ser que rejeita é o único ser que pode sentar no trono vazio. E por falar em vazio, recentemente no capítulo 1149 do mangá de One Piece, ele foi chamado por Mu também, o que revela pra gente que Mu tem duas formas de agir, dois lados de uma mesma moeda. Tá difícil de entender, vou explicar um pouquinho melhor. Simplesmente, se você pegar a palavra Mu e as definições de ações que ele tem dentro do contexto da obra, você leva a um tipo de personagem, e se você pegar a palavra Imu e as ações que ele teve quando recebeu o nome Imu, ele tem outras ações completamente opostas. Exemplo para vocês, no capítulo 908, Imu está carregando a foto de Nefertari e Lili e simplesmente diz que encontrou a luz que deve ser apagada do mundo e automaticamente ele deu uma indicação de que está comandando. Enquanto ele fala isso, ele caminha lentamente em direção ao trono vazio, mas não se mostra sentado naquele ambiente, somente olhando as pessoas próximo ao trono vazio enquanto se encaminha até aquele local. É extremamente óbvio que o Oda, nesse quadro, capítulo 908, preferiu colocar o personagem somente ao lado do trono vazio, com todos os Gorosei chamando ele apenas de Insama. E sabe o que é muito mais interessante de tudo isso? Que em momento algum mostrou diretamente os olhos do personagem, sem dar, é claro, características humanas, físicas no caso para ele. Sempre que um personagem é representado pela ausência de olhos,
dá pra identificar que ele não é considerado nem mesmo um próprio ser humano, até porque os olhos são a janela para a alma. Olha que bonitinho. E no último quadro do capítulo 908, aí então Mu revela o seu olhar olhando diretamente para as pessoas, se mantendo constantemente em silêncio, dando indícios então que a humanidade acabou de florescer no personagem, ou entidade, digamos assim. E durante todo o tempo que ele vai se encaminhando até o trono vazio, todos conseguem olhar diretamente para ele. Assim que os olhos de Mu caem sobre as pessoas, eles começam a desviar os olhares e questionam a ele qual luz precisará ser extinta da história. E indo ao capítulo 1085, a gente já tem diferenças na personalidade e na forma de agir daquele ser. Até porque ele senta no trono vazio, que seria o próprio Mu, e começa a mencionar: há duas coisas que Mu gostaria de discutir convosco, e vós deveis responder a uma única pergunta em troca. E é meio autoexplicativo porque ele se mencionou em terceira pessoa. É simplesmente porque ao sentar no trono vazio, ele atinge um ápice mais elevado, sendo um ser completamente diferente do que o ser que caminhou até o trono vazio. Ele se torna um ser de ações completas, o carrasco da história. Para você ter uma noção, foi Mu que matou Nefertari de cobra. Em momento nenhum, ele matou ele agindo exatamente como Imu normalmente agiria, que seria apenas dando ordem às demais pessoas. Então vamos colocar dois parâmetros: Imu-sama como o rei do mundo, o rei dos homens, Imu-sama como a entidade que assume em tempos de crises e também senta diretamente no trono vazio, se mostrando acima da própria humanidade. É só você analisar todas as histórias de One Piece como um conjunto. Em todo momento em que a história foi capaz de ser mantida por um homem, Imu-sama mandou pessoas agirem. Mas no momentos que não conseguiam fazer isso com as mãos de um homem, era necessário a vontade de um deus. Um exemplo, Lulúzia sendo destruída por uma arma extremamente surreal. God Valley também foi destruída assim, e até mesmo o próprio Rei Cobra, porque ele tinha informações necessárias para revelar quem era o comandante por trás do mundo todo. E convenhamos, né? Se um rei diz isso aos seus súditos, todos devem ouvi-lo. Aí, por fim, se uma nação completa está contra o governo mundial, ele não consegue ter mais controle nenhum sobre a situação. A história simplesmente é se espalhar pelo mundo inteiro. E agora que você já tem definido exatamente quem é Imu-sama e as duas ações dele, você quer entender um pouco mais de por que ele se mostrou dentro, é claro, da personagem Gunko? É simplesmente porque ela possui aquilo que todos possuem, uma espécie de vazio, e é exatamente esse os poderes de Mu: controlar o mais profundo vazio. Mas Sonarkin, como que você chegou a essa conclusão? É simples, meus delinquentes, é só vocês analisarem os painéis onde mostra o flashback da personagem Gunko, onde ela apenas perde alguém para ela que é extremamente importante, e aí dá espaço para ele tomar conta do seu coração, no caso, controlar o seu corpo. E aí você consegue entender por que ele se mencionou como Mu dentro do corpo da Gunko também, porque ele está sentado diretamente no trono e dessa vez agindo diretamente contra todos de Elbaf e, é claro, todas as pessoas existentes daquela ilha. Mas também levanta pra gente um questionamento extremamente interessante: porque Mu, mesmo no corpo de Gunko, se coloca em terceira pessoa, dando a entender que o poder dele é direcionado a outro ser. Um exemplo, Mu há de mostrar o que é a soberania de um deus. Por fim, uma presença completamente divina. A gente consegue ter simplesmente dois deuses que trabalham em harmonia perfeita. Para você ter uma noção, um deus incompleto que apenas se aproxima do trono vazio e dá ordens diretas do que deve ser feito para manter o mundo sob controle, e a segunda entidade, que é um deus que se senta diretamente no trono e acata as ordens de quem não se senta nele. E vocês têm que reconhecer que esse é o equilíbrio mais do que perfeito. Você me pergunta por quê, né, meus delinquentes? É porque simplesmente essa forma de dominância acontece desde o Egito Antigo e até mesmo em outras civilizações, onde a gente possui dois tipos de comandantes: um deus completamente perfeito que manda em absolutamente tudo, e alguém que se intitula Deus, que senta no trono diretamente e termina as ações mandadas por Deus. Um exemplo para vocês: na era medieval, os templários, que acabavam executando ordens que eram direcionadas por Deus, segundo eles, e a própria ação da entidade de Deus. Um exemplo para vocês: os nórdicos, que tinham contatos diretamente com os deuses, e durante o processo de Ragnarok, dentro da sua mitologia, eles abriram espaços para os deuses reais comandarem, deixando seus reinos e, por fim, indo todos lutar como simples generais. Conseguem entender o paralelo que se monta extremamente perfeito com a história de One Piece e com a história real? E o que fica ainda mais
mais legal de você pegar é simplesmente utilizar esse mesmo conceito de ordem de dominância quando um rei manda e quando um deus manda, e utilizar ele dentro do contexto do que é o vazio, mas não o vazio sentimental, o vazio dentro das leis universais, no caso, o próprio vácuo existencial, já que Mu seria somente a questão de ausência. Então vamos utilizar mais uma vez aquele paralelo do rei que não senta no trono, que realmente comanda tudo, e do deus que senta diretamente no trono, se intitula como deus, mas que está lá apenas para concluir as ordens de alguém que nem sequer se aproxima do trono. E dentro da física, o que mais se aproxima a isto é simplesmente a segunda lei do princípio da termodinâmica. A entropia do universo tende sempre a aumentar. Sonarkin, que diabos é a entropia? A entropia é o próprio caos existencial, mas digamos que um caos ordenado dentro de One Piece. Um exemplo, se você pega um copo de café com leite e mistura a entropia dentro das moléculas, vai apenas aumentar, já que não tem como desfazer aquilo que foi iniciado. E isso seria a própria entropia. Ela é uma lei universal que aponta a direção do tempo e do destino que tudo existe. A entropia é nada mais nada menos que a própria decisão do universo sobre aquilo que mantém a sua forma. E aí a gente consegue colocar o Imu diretamente na ação que todos consideram como deuses dentro do universo e até mesmo dentro dos conceitos históricos de Vênus, como a própria energia. Exatamente isso que você entendeu, meu garotinho esperto. Dentro do conceito universal de existência da raça humana, tudo que é energético a gente automaticamente considera divino, até porque a gente está vendo o poder de forma física. Aquela energia que acende uma lâmpada é a mesma energia de um raio que cai no chão e transforma a areia em vidro, mas o que muda eles é a entropia, algo que comanda coisas que a gente acredita ser até mesmo deuses dentro do universo. E é graças a isso que a gente começa a entender que talvez Oda tenha tirado seu PhD em física, porque ele utiliza essas mesmas justificativas físicas para identificar os poderes da obra, no caso o Haki, e também para manter o mesmo mistério gigantesco por trás do que seria um D em One Piece. Tem gente que diz que significa Dao, que seria o amanhecer, e tem gente que diz também que seria algo relacionado a Drum. Um exemplo, os tambores da libertação, aquele sonzinho maneirão de batuque que acontece quando o Luffy desperta a sua forma do Gear 5. E se eu falar para vocês que nenhuma dessas alternativas estão erradas, mas também não estão certas diretamente. Levando para um contexto físico dentro da história, a gente tem um fenômeno que acontece quando a luz briga contra o vazio. No caso, vamos colocar isso como um vazio físico, algo que realmente quer tapar a luz. Vou dar um exemplo para você. Nesse momento, junte os seus dedinhos indicador e polegar, os 4 ao mesmo tempo, e faça uma micro bolinha no seu dedo. Até desregule ele que vai ficar um pouquinho menor. Aponta em direção à luz do seu quarto e você vai ver exatamente o que é essa difração da luz. A luz simplesmente se comprime e começa a manipular as suas ondas, tentando passar por qualquer local que você impõe para ela. E aí o que ela faz? Em vez de diminuir, ela simplesmente expande, indo para todos os lados, completamente descontrolada. E agora é só você unir o paralelo da difração de luz com a história do deus do sol Nika, no caso, o deus da libertação, o deus do sol que representa a luz diretamente, e como funciona ser um D dentro do contexto de One Piece. Alguém que ri perante ao vazio, alguém que ri perante a sua morte, e mesmo após morto, consegue ter os seus ideais dispersos exatamente como a luz que passa pela difração tem. Isso aconteceu com o Roger assim que ele morreu. Ele propagou completamente a Era dos Piratas, uma espécie de difração da luz da vontade dos D que ele possui. E esses são os sons dos tambores da libertação. One Piece realmente existe! Simplesmente os comprimentos de onda, no caso de luz, têm o seu campo eletromagnético constantemente em vibração graças à difração da luz. Olha que bonitinho. Então é só você substituir todos os acontecimentos de One Piece para algo como se fosse uma espécie de fenda que ocasiona a difração da luz. O exemplo, as pessoas que mataram o Roger são a difração da luz. O Kaido, assim que encerrou a vida do Luffy, ocasionou a difração da luz, e as decisões de Musama ao comandar o mundo completamente, sempre ocasionando a uma difração da luz. E é por isso que as coisas se repetem em One Piece, por isso que a vontade é direcionada para frente, é porque simplesmente a luz não mantém alterações, mas sim os acontecimentos
em volta dela. Os campos eletromagnéticos se diferem, e isso justifica por que a vontade é herdada dentro de One Piece. A luz não tem alteração nenhuma, a única coisa que é alterada são os campos eletromagnéticos. E é claro que graças a isso você consegue justificar a vontade herdada dentro de One Piece. Mas Sonarken, como que a vontade é herdada? É simplesmente mesmo preceito científico físico dentro do contexto da luz. Um exemplo, a luz do sol. Se ela é direcionada para um local que não tem nada para absorvê-la, um exemplo, é lançada para a parte de trás do universo, onde não tem nenhum planeta que absorva essa luz, ela segue perpetuamente e quase que infinitamente em uma única direção. Se um astro absorve essa luz, ele absorve a vontade dela, no caso, transforma aquilo em energia. Colocando dentro do contexto do One Piece, um exemplo, a vontade herdada. Eu recebi a vontade ao ver o Roger, rei dos piratas, morrer, e isso me deu vontade de conquistar o One Piece. Eu transformei a energia, a vontade recebida do sol, em uma ação ou sentimento, ou no desejo de conquistar algo. E como que esse desejo se perpetua para as outras pessoas, já que eu absorvi ele? É simplesmente se eu passar pelo mesmo processo de difração de luz. Mas aí entra num âmbito mais específico da coisa. Quem iniciou a difração de luz foi o deus do sol Nika, que passou a Joy Boy, e possivelmente Joy Boy passou para outra pessoa, mas de forma completamente diferente. E por que você me pergunta isso? É porque simplesmente Joy Boy está em um âmbito diferente da difração de luz. Até porque a história após ele se tornou completamente difícil de identificar, até porque a gente tem o século apagado. E se eu levar isso até as leis da física, a gente consegue mais uma vez explicar todos os acontecimentos de One Piece. Desde o que aconteceu com Joy Boy, com a sua vontade, e até mesmo o que aconteceu com as Headlines. Levando em consideração que a difração de luz é a vontade herdada dentro de One Piece, a gente consegue justificar que a vontade herdada do Joy Boy foi um pouco diferente, simplesmente porque a luz emitida por Joy Boy seguiu em fluxo constante até, claro, ser interrompida, mas não interrompida de forma definitiva, até porque a luz ela pode ser somente absorvida ou ela ser estagnada. E a estagnação da luz é um fenômeno físico conhecido como redshift. Simplesmente a luz se propaga a uma distância extremamente surreal e ela somente se alonga, perdendo as características de luz e entrando em uma onda que sai fora do espectro visual das pessoas, saindo da forma visível para a forma infravermelho, sendo incapaz de ver essa luz a olho nu. Sonarken, pelo amor de Deus, não tô entendendo que diabos tem a ver Redshift com a Headline e o que tem a ver com Joy Boy. Vou explicar para vocês entenderem. Imagine o seguinte: Joy Boy em batalha constante e direta contra Imu-sama, mas naquele período ninguém absorve a sua vontade, até porque o conceito de Nika foi completamente substituído pelo Imu-sama, o que fez Joy Boy ser completamente derrotado, entre aspas, é claro, mas assim que ele estava prestes a perder a batalha, ele decidiu criar um caminho que levava as pessoas até onde ele queria. Sonarken, como que funciona isso? Simplesmente a Headline não é nada mais nada menos que o aspecto infravermelho da luz, algo que a gente não enxerga diretamente. Mas Sonarken, eu vejo o paredão vermelho e todo mundo vê dentro de One Piece. Sim, mas ninguém vê as motivações reais por trás daquela parede. Um exemplo, dentro da lei física, você consegue captar as ondas de infravermelho, de luz infravermelho, se você conseguir seguir ela. E se por milagre o astro-rei que emite essa luz não tiver sido destruído ou evaporado, você vai chegar até um ponto em que a luz volta à sua estabilidade comum, mantendo seus comprimentos de onda completamente curtos e emitindo uma luz visível. Mas isso é fisicamente impossível, porque se uma luz viaja tempo suficiente para ela ter um comprimento de onda infravermelho, significa que ela já deixou de existir. Já dentro dos conceitos de One Piece, a Headline, o paredão vermelho ou Redshift, como eu mencionei para vocês, se for seguido exatamente pelo caminho certo, leva diretamente aonde a verdade é revelada. Isso seria, é claro, a última ilha que tem as respostas para tudo dentro de One Piece. O caminho está armado e por mais, é claro, que Mu tente, no caso Mu vazio, tente destruir a luz, a vontade herdada, ela jamais é destruída, ela somente fica invisível aos olhos das pessoas que em algum momento, sendo diretamente ou indiretamente, vão aprender a captar essa energia infravermelho, essa luz infravermelho. Como que você faz isso no mundo real? Pega o controle remoto da tua televisão, aponta a câmera do seu celular para ele e aperta qualquer botão. Você vai ver a emissão de uma luz infravermelha
coisa que não consegue ver com seus olhos nus. Então, para entender o que seria One Piece, o que seria aquela obra maravilhosa, você tem que olhar para ela como se ela fosse uma miniatura do próprio universo. E essas dicas estão sendo dadas pra gente desde o início dessa obra, somente pelo nome dos Goroseis e pela menção do Deus do Sol Nika. Os astros constantemente se comunicando. E agora você vai me perguntar, Sonark, em que diabos é o One Piece? Usando os conceitos físicos, ele pode ser simplesmente a energia, algo que gera todas as matérias, pode ser também os campos da física quântica, já que tudo são campos quânticos vibrando constantemente. E aí, graças a isso, você consegue dar forma a todas as coisas. E também pode ser simplesmente as respostas, já que dentro de um conceito mais filosófico, mais abstrato da física, tudo não passa de informação. E pro Oda, com certeza, One Piece é o prêmio Nobel. Deixe nos comentários para mim saber sua opinião, o que você acha dessa explicação por trás de One Piece. Concorda com isso? Ou acha que na verdade One Piece são os amigos que fazemos pelo caminho? Não se esqueça, é claro, de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada emborrachada no botão do like que me ajuda bastante. Mas é isso, e Sonar quem diz. Tchau! E se eu desaparecer, provavelmente foi o Mangão ou o Oda que mandaram me silenciar.